Esse texto de Tiago é muito interessante, porque o apóstolo Paulo, se você ler a carta aos Romanos, ele vai falar muito de ser justificado pela fé. Aí vem o apóstolo Tiago e vai falar de ser justificado pela fé com obras, ou pelas obras. Para você ter ideia da questão desse assunto que o apóstolo Tiago nos traz, que a palavra de Deus nos traz, Lutero, que foi um dos grandes líderes da reforma protestante, um dos grandes líderes na igreja protestante, ele naquele momento considerou a carta de Tiago como carta de palha. Ele não conseguiu assimilar e receber essa mensagem. E, aliás, abre um parênteses aqui, você quer ver o início da queda da fé de uma pessoa? É quando ela começa, em vez de ler a Bíblia, ela começa a ler personagens bíblicos. Segundo Paulo, o pessoal diz, segundo Tiago, chega uma hora que ele fala, mas foi Tiago, não foi Paulo. Ou então, foi Tiago e foi Paulo, não foi Jesus. Vai chegar uma hora que a Bíblia se resume em algumas partezinhas que Jesus falou. Muita gente tem caído da fé exatamente dessa forma. Creia na palavra de Deus como um todo. Amém? Outra curiosidade que eu trago para você aqui de pensar, é que existem algumas teologias, às vezes você não pensa nisso, né, porque não faz um estudo bíblico de repente, e não tem essa noção, mas por trás daquilo que está sendo pregado e anunciado, tem alguns panos de fundo, algumas teologias por trás. Por exemplo, quando se diz que o crente não pode passar dificuldade, um crente não passa por luta, um cristão não pode ser pobre, essa mensagem é muito anunciada em alguns contextos. Qual o pano de fundo dessa mensagem? A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade influenciou muito as igrejas cristãs e trouxe essa mentalidade que o cristão não passa problema. Sabe o que tem acontecido? Quando um cristão passa dificuldade, ele está reclamando de Deus, ele não aprendeu. Bem, para resolver isso, aí surgiu uma outra teologia, chamada teologia da libertação. Que era, nós precisamos, na verdade, fazer ação, amor ao próximo, precisamos socorrer o aflito. E aí a teologia da libertação começou então a fazer obras sociais, caridades, e deixou inclusive de pregar Jesus, não precisava da salvação, bastava dar o pão, o alimento, e se perdeu do ponto de vista do evangelho como um todo. Aí surgiu um outro movimento chamado teologia da missão integral, que buscou então manter um equilíbrio. A gente poderia resumir a teologia da missão integral dizendo que é o evangelho todo para o homem todo. Ou seja, nós não podemos simplesmente dizer que Deus te abençoe, Jesus tem um plano para a sua vida. Como igreja, nós precisamos também olhar a necessidade da pessoa, seja do alimento, socorrer, fazer ação social. Então ela buscou equilibrar, por isso chama integral. O evangelho todo para o homem todo. Nós não queremos salvar apenas o espírito que vai para o céu e aqui ela fica morrendo de fome. Não, nós queremos e entendemos que Jesus também curou enfermos, fez multiplicação de pães, ele buscou socorrer a necessidade da pessoa. Então, o que a gente vê nessa carta de Tiago é exatamente essa visão. Uma visão de um evangelho integral, um evangelho completo. A verdadeira fé em Jesus. E eu vou trazer as nossas lições aqui de duas formas. Em primeiro lugar, eu vou mostrar junto com vocês aqui as afirmações que o apóstolo Tiago, a palavra de Deus via apóstolo Tiago, faz a respeito dessa fé, e depois vamos trazer alguns exemplos para aplicar na nossa vida. Então, pensando primeiro nas afirmações, eu diria para você, o que é essa fé em Jesus? Para responder se eu tenho uma verdadeira fé em Jesus, em primeiro lugar, eu preciso entender, eu preciso responder, preciso saber o que é ter fé em Jesus, o que é a fé em Jesus. Em primeiro lugar, apóstolo Tiago, a palavra de Deus já nos diz que a fé em Jesus, ela não é apenas verbal. A fé verdadeira em Jesus, ela não é uma fé que se resume em palavras. Ela não pode, ela nunca vai ser uma fé verbal. Versículo 14 começa dizendo, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé? Você pode professar, dizer que crê em Jesus, se ficar nas palavras, ainda não é uma fé verdadeira em Jesus. Mais um detalhe,
essa fé, o apóstolo vai dizer aqui, acaso essa fé pode salvá-lo? A fé em Jesus não é uma fé sem ação. Fé sem ação não nos leva à salvação. E a fé sem ação não é uma fé verdadeira em Jesus. Então, quando o texto bíblico diz que a fé, acaso a fé pode salvá-lo, ele não está dizendo que você não é salvo pela fé. Ele está dizendo que esse tipo de fé, que não tem ação, não pode te salvar, porque não é a verdadeira fé em Jesus. A fé em Jesus também, versículo 17 vai dizer então, assim também a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Eu acho interessante quando Tiago, a palavra de Deus diz, a fé é morta. Tem fé morta? Então tem tipo de fé que é doente. Sabe aquela fé doente? Quando a pessoa só reclama. Às vezes eu posso ter uma fé doente, só reclama de tudo, diz que crê em Deus, mas só vive reclamando. Tem uma fé que é verbal, só fala. O discurso é bom, fala, mas parou na fala. Essa fé é uma fé verbal, ainda não é a verdadeira fé em Jesus. Tem um tipo de fé que é uma fé intelectual, ela só estuda. Já viu gente que não sai de congresso? Conferência atrás de conferência, fez seminário, doutorado, pós-doutorado, sabe tudo intelectualmente. Essa não é a verdadeira fé em Jesus. Mas tem um tipo de fé também engraçada, que é a fé morta. Só vive de lembranças, em memória. Só fala do passado. Vem, meu irmão, temos que acordar que quando você fica vivendo muito de passado, você precisa se examinar se essa fé não está morrendo ou se ela já não morreu. A fé verdadeira em Jesus não é uma fé morta. E o texto vai dizer que ela é acompanhada por obras. Como assim? Essa fé é viva, ela tem vida, e porque ela tem vida, ela nos move, e porque ela nos move, ela produz. É como o exemplo de uma árvore. Você não vê a raiz, você não vê o caule, você não vê o fruto que está ali saindo, mas aquela árvore tem vida, e por ela ter vida, sabe o que é que acontece? Ela gera frutos, naturalmente vai produzir frutos. É isso que o texto quer dizer de acompanhado de obras. Naturalmente, uma verdadeira fé em Jesus vai produzir frutos. Quais os frutos que a minha verdadeira fé em Jesus tem produzido? Às vezes a fé precisa produzir o fruto do perdão. Às vezes a fé precisa produzir o fruto da perseverança. Às vezes a fé precisa produzir o fruto da superação. Às vezes a fé precisa produzir o fruto de amadurecimento. A fé verdadeira em Jesus nos move e produz frutos. Amém ou não amém?